Olá, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. O tema hoje é sobre capsulite adesiva e para falar sobre o assunto nós convidamos o ortopedista e traumatologista Dr. William Nandes Stipp. Olá, Dr. William, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. Olá, obrigado. Doutor, vamos falar de capsulite adesiva. O que seria essa patologia? A capsulite adesiva é uma doença inflamatória do ombro, assim como outras patologias que a gente tem discutido, a tendinite, a bursite. A diferença é que a capsulite acomete uma estrutura dentro do ombro que é a cápsula articular. O que é a cápsula articular? É uma cápsula, é uma bolsa que recobre a articulação. Então a capsulite é uma inflamação que vai acometer essa cápsula e vai gerar dor, desconforto, limitação de movimentos e vai prejudicar o dia a dia do paciente. Doutor, e quais são as causas da capsulite? O que leva, Existem vários fatores relacionados ao desenvolvimento da capsulite, mas 90% dos casos a gente considera como idiopático, são os casos que não se identificam a causa específica. Mas existem algumas situações relacionadas, como por exemplo, algumas doenças metabólicas como diabetes, doenças da tireoide, alterações neurológicas como AVC, pode ser desencadeada secundária a alguns procedimentos cirúrgicos também, como por exemplo cirurgias no tórax, cirurgias cardíacas, cirurgias da cabeça e do pescoço, assim como o cateterismo. E também está relacionado a uma imobilização da articulação do ombro. Então, por exemplo, um paciente que fez uma cirurgia no ombro e acabou ficando com ele imobilizado mais do que deveria, ele pode também desenvolver a capsulite adesiva. E como é que é a evolução da capsulite adesiva? Tem uns níveis? Como é que é? Isso, tem sim. A capsulite ela costuma ser dividida em 3 fases. E isso é uma coisa bem importante de a gente falar, porque a primeira fase é chamada de fase inflamatória. Então, o que o paciente vai apresentar? Ele vai apresentar uma dor que inicialmente ela começa leve, mas ela tende a piorar e a ficar de forte intensidade. Então, o paciente, quando procura o médico nessa fase da doença, a doença ela vai se manifestar com uma apresentação um pouco inespecífica, porque várias doenças podem apresentar dor no ombro. E nesse momento, basicamente o que a pessoa tem é uma dor aos movimentos. O que diferencia um pouco é porque, diferente, por exemplo, de uma tendinite, de uma bursite, onde o paciente tem uma dor prevalente nos movimentos com o braço acima da cabeça, na capsulite, em todos os movimentos ele vai ter dor, que é a primeira fase inflamatória. Na segunda fase é a fase de congelamento, que é a fase onde o ombro começa a ficar endurecido. Os movimentos do ombro começam a ficar difíceis e a pessoa tem dificuldade para realizar atividades do dia a dia, como, por exemplo, pegar objetos em armários altos. As mulheres relatam muito a dificuldade de abotoar o sutiã, porque não consegue mais botar o braço nas costas. E uma característica também dessa fase é que a dor ela começa a diminuir. Então, o que acontece? Quando o paciente vem nessa fase, o diagnóstico já é um pouco mais fácil, porque ele já apresenta essa característica da doença que é a limitação, que não apresenta na primeira fase. E a terceira fase, que é a fase final, é a fase de descongelamento. Então, a movimentação do ombro vai gradativamente retornando ao normal. Doutor, e como é que a gente chega ao diagnóstico? É só pela parte clínica ou tem algum exame? É importante, tem alguns exames sim. Não necessariamente para diagnosticar a capsulite, mas para a gente diferenciar outras doenças que podem ser pensadas no diagnóstico quando o paciente vem ao consultório, como por exemplo, artrose é um diagnóstico diferencial, uma fratura, uma luxação do ombro, quando o ombro está deslocado, é uma outra patologia que pode confundir o diagnóstico. Então, na verdade, tu vai usar os exames complementares, por exemplo, um ultrassom, um raio-x, para excluir esses outros diagnósticos. Porque o ultrassom, a ressonância, eles podem não dar positivos para a capsulite em alguns casos, mas eles vão excluir outras doenças. Então, a gente vai saber que é a capsulite. Legal, doutor. Tratamento, Como é que é feito o tratamento da capsulite adesiva?
O tratamento ele vai depender muito da fase da doença em que o paciente vai chegar, né? A fase que a gente vai estar passando com o paciente. Então, por exemplo, na fase inflamatória, que é a fase dolorosa, mais dolorosa, a gente tem que basicamente aliviar a dor do paciente. Isso é conseguido através de analgésicos, anti-inflamatórios, a utilização de bloqueios anestésicos, gelo, fisioterapia. Na segunda fase, onde existe já essa limitação do movimento com congelamento do ombro, o objetivo é manter e melhorar a amplitude de movimento, melhorar os movimentos, né? E que é também continuado na terceira fase. E em algum paciente que o doutor já tratou de capsulite adesiva, precisou de procedimento cirúrgico ou não? Normalmente, a capsulite adesiva, assim, a maioria dos casos, melhora com o tratamento conservador, né? Com medicação, com fisioterapia e com os bloqueios anestésicos. A indicação de cirurgia é em casos muito restritos, é a minoria, uma exceção. Mas qual a idade, assim, que geralmente acomete essa patologia? Não tem. Normalmente não tem uma faixa etária predominante. Por quê? Porque a amplitude de pacientes, né, a gama de pessoas que pode ter, ela varia, né? Tu pode ter um paciente jovem que fez uma cirurgia com 20 anos e ter capsulite. Tu pode ter um diabético com 40 anos que pode ter capsulite. Tu pode ter um idoso que sofreu um AVC e ter uma capsulite. Então, ela vai depender muito do quadro clínico que o paciente apresentar de base. Outra pergunta é referente à prevenção, né? Tem como prevenir a capsulite ou não? Nesses casos que a gente não consegue identificar a causa, que é uma grande maioria, não tem como prevenir ainda. Com certeza, ela tem uma causa, mas a ciência ainda não conseguiu identificar qual é a causa, né? Mas em outras situações, por exemplo, nos casos de cirurgia, de pós-operatório, tem como prevenir fazendo uma boa reabilitação pós-operatória, evitando uma imobilização prolongada, uma imobilização indevida. Então, nesses casos sim, mas na grande maioria acaba não tendo como prevenir. Doutor, e só para a gente encerrar então, o pós-operatório, aliás, não pós-operatório, operatório não tem, mas depois a pessoa consegue ter uma vida normal depois do tratamento, consegue voltar a escovar o cabelo, a ter os seus limites, né, a sua limitação? Sim, a gente observa que os pacientes melhoram muito da parte clínica, os movimentos melhoram muito, mas os estudos têm mostrado que uma parcela de pacientes pode não conseguir a recuperação completa mesmo depois do tratamento. E uma coisa que é importante a gente falar também é que a capsulite adesiva ela tem um tempo de evolução. A gente fala que é uma doença autolimitada. Os livros falam que pode levar até 2 anos para melhorar um quadro de capsulite, né? Respeitando aquele período ali, as fases da capsulite. Então é importante que o paciente saiba que não é uma doença que ele vai tratar, vai tomar um medicamento, fazer uma fisioterapia e daqui a 1 mês vai estar melhor. Que a capsulite ela pode ter um tempo mais prolongado de melhor. Obrigada, doutor William, por ter participado aqui na Dica do Especialista. Obrigado. E você que gostou, se inscreva lá no canal e até o próximo vídeo.